Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Analisando as falas do professor de exegese Fábio Sabino, quando ele faz uma pequena retrospectiva dos assassinatos cometidos pelo Deus de Israel contra crianças, é algo absurdo e estarrecedor. O que o Deus de Israel mandou fazer com inocentes e ainda mais crianças? Não faz nada onde aqui tá. Um monte de criança aí morrendo. A pandemia matou não sei quantos aí. Tô falando do Brasil, tô falando do mundo. Isso não faz sentido. Entende? Não, mas se você pegar o Deus bíblico lá, ele matou muita criança Não, também, o que né? mais ele fez foi isso. Foi o que mais ele fez. Se for analisar o Deus da Bíblia é existente. Então, se ele de fato e verdade ele existiu, era um Deus carrasco. Pra tocar o terror. Sim, crianças de peito, tudo. As virgens deixa, viu? As virgens deixa. Deus da Bíblia não passava de um prostituto. Essa é a verdade. Ele foi casado, que ninguém sabe. O Deus bíblico foi casado com a Xera, era esposa dele. Isso eu explico no meu livro sobre o tetagrama, a criação de homens e hoje ele é divorciado. Hoje é divorciado. Não, aí o Deus. Não, primeiro não. Ele foi safado, o Deus da Bíblia. Porque a Xera era esposa do Deus El, do panteão cananeu. E o Deus tetagrama, que está na Bíblia, que é o que defende os judeus verdadeiros da Bíblia, que é o tetagrama, aí ele foi e pegou a Xera. Tá lá em Deuteronômio capítulo 32 e 33, me fala a memória. Isso no meu livro eu explico em hebraico, tá lá. O nome dela aparece várias vezes. É só desmistificar o hebraico lá que você conhece. É um Deus bem, um Deus prostituto. É um Deus prostituto. E ele aceitava a prostituição, Deus da Bíblia. Aceitava. Salomão teve quantas mulheres? 700 mulheres e 300 concubinas. Deus aceitou. Davi pegou mulher de quem? Do soldado dele. Do melhor amigo. Foi. Aí vem lá o salmista dizendo, Deus dizendo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Porra, adultério nato, triplo, várias mulheres, tá tudo certo pra Deus. Assassinato, Não precisa nem falar. Sem falar de Abraão, que teve várias mulheres. Então você vê que tudo era normal. O Deus da Bíblia aceitava tudo. Agora, hoje, Deus da Bíblia já mudou. Deus da Bíblia não aceita mais, não. Você tem que ser fiel à sua esposa. Você esquece isso, pelo amor de Deus. O padre não pode ter... Pai, que deixa eu falar. Pode. Aí tem gente que diz que o Deus de Israel é bom e misericordioso. Como algo pode ser bom e misericordioso, que manda matar, destruir, usurpar, perseguir, excluir e torturar? Isso é totalmente contraditório e desconexo com a realidade. Por isso que nós, seres humanos, não somos perfeitos, porque temos o lado mau e o lado bom. Se o Deus de Israel também tem essa dualidade de bom e ruim, jamais ele poderá ser misericordioso e perfeito. Não se pode existir dentro daquilo que é perfeito e misericordioso duas personalidades, o dualismo. A ideia de um Deus dualista de bom e mal se deu através da criação do Deus persa, o zoroastrismo. Quando o professor Fábio Sabino afirma que o Deus de Israel é um Deus assassino e perverso, isso está no próprio Antigo Testamento e foi de fato um genocida e assassino. Quando Fábio Sabino cita que o Deus de Israel foi casado com a deusa Xerá, isso é verdade. É comprovado arqueologicamente que o Deus mitológico, o Deus de Israel, foi casado com a deusa Axerá. Para quem não sabe, os hebreus, antes de cultuar e criar o Deus de Israel, os cananeus adoravam e cultuavam vários deuses, que existia até o panteão dos deuses cananeus, onde a deusa Axerá era uma deusa do panteão dos deuses cananeus. E é comprovado arqueologicamente que a deusa Axerá era esposa do Deus Javé, que é o mesmo Deus de Israel, ou Jeová. E a deusa Axerá era casada com o Deus Supremo do panteão dos deuses cananeus, o Deus El. Por isso que o professor Fábio Sabino faz essa crítica, onde ele diz que o Deus de Israel é malandro, onde tomou a deusa Axerá do Deus El. Agora vamos para um noticiário da BBC News Brasil,
onde temos um conteúdo muito rico de conhecimentos e informações sobre a deusa Asherá e o Deus Javé, que é o Deus de Israel. Esse conteúdo, nesse noticiário, é uma pesquisa feita pela pesquisadora e professora Francesca, onde o título é Quem é Asherá, esposa de Deus que ficou fora da Bíblia? Então, vamos ao conteúdo. O livro do profeta Jeremias parte do Antigo Testamento da Bíblia e possivelmente escrito no século 7 antes da Era Comum. Há curiosas menções a uma rainha dos céus. Especialistas contemporâneos acreditam se tratar, na verdade, de uma divindade antiga que foi cancelada com o advento do monoteísmo patriarcal. Asherá, a esposa de Javé. A história se torna ainda mais interessante quando contextualizamos que Javé é justamente o Deus judaico-cristão, ou seja, aquele que sobreviveu das antigas mitologias médio-orientais para se tornar a divindade única do monoteísmo. Em outras palavras, Asherá seria então a mulher de Deus. Defensora desta tese, a teóloga britânica Francesca, professora da Universidade de Exeter, fez um documentário sobre o tema, exibido pela BBC News Brasil. Se Asherá for a mulher de Deus de Israel, isso seriamente compromete as bases do monoteísmo, diz ela no programa. No vídeo, ela promove uma investigação sobre o tema, ouvindo especialistas e mostrando a presença da deusa em escritura e esculturas do mundo antigo. Na Bíblia hebraica, o nome Asherá aparece 40 vezes, mas na maior parte das versões traduzidas, o termo foi suprimido e substituído. Para a pesquisadora Francesca, identifica isso como um padrão no Antigo Testamento, a substituição de menções originalmente atribuídas à mulher de Deus por simplificações que configuravam idolatria ou elementos da natureza, sobretudo árvore, árvore da vida e bosque. A arqueologia hoje mostra que Asherá não foi sempre um objeto, afirma a pesquisadora no documentário. Ela foi uma poderosa divindade, a mulher do deus-chefe El. A pesquisadora definiu Asherá como um antigo nome hebraico de uma importante deusa adorada em várias culturas levantinas. Levante é uma ampla área do Oriente Médio, no segundo e primeiro milênio antes da Era Comum. Ela ressalta que o conhecimento que temos dela é maior a partir da cidade-estado de Ugarit, onde hoje é a Síria, no final da Idade do Bronze. Ela era a mãe dos deuses e consorte do Deus Supremo El. Pontua ela. Antigas inscrições hebraicas no século 8 antes da Era Comum associam a Javé, nome que também foi adaptado do hebraico para Jeová, a divindade patrona do antigo reino de Israel e Judá. Essas inscrições sugerem que ela era uma deusa protetora, concedendo bênçãos divinas aos adoradores, e que ela desempenhou um papel crucial na mediação entre os seres humanos e o Deus Supremo Javé. Para os cananeus, o Deus El era o Deus Criador, e pesquisadores contemporâneos acreditam que o Deus bíblico Javé seja a fusão de deuses de mitologias antigas, inclusive do Deus El, no processo de monoteização. Ela foi identificada como a consorte ou parceria das altas divindades Anu, da Mesopotâmia do Deus El,
do mundo semítico ocidental, desempenhando assim um papel significativo nos panteões do antigo sudoeste asiático. Complementa M.C. Cleland. Estava associada à fertilidade e à guerra, e nos primeiros anos de sua existência estava associada ao mar e à pesca. A ideia de Asherá como mulher de Deus de Israel se confirma com achados arqueológicos, que vão além de sua representação imagética. Antigas inscrições hebraicas foram descobertas em escavações com textos que mencionam Javé e a sua Asherá. Segundo a teóloga, pesquisadora e professora Francesca, as tentativas de distorcer e difamar a deusa provavelmente começaram na segunda metade do primeiro milênio antes da Era Comum, depois que o Templo de Jerusalém foi temporariamente destruído pelos babilônios, em 587 antes da Era Comum. À medida que o templo foi construído, o mesmo aconteceu com a adoração a Javé, e Javé tornou-se um deus intolerante com todas as outras divindades, incluindo a deusa Asherá, comenta ela. Nesse processo, segundo sua explicação, Javé assumiu os papéis de outras divindades. Ao mesmo tempo em que a religião se masculinizaria, com a ideia de que havia apenas um Deus e ele era homem. Asherá passou a ser tratada como uma divindade falsa ou ilegítima, e sua adoração passou a ser taxada como primitiva. Em um artigo intitulado Asherá, a deusa proibida, publicado em 2007 na revista Aulas, da Universidade Estadual de Campinas, a teóloga Ana Luísa Alves Cordeiro explica como o apagamento de Asherá se deu durante o processo de transformação das religiões politeístas em uma crença monoteísta. Esta reconstrução é algo necessário, uma vez que estamos diante de textos sagrados marcados pelo sistema patriarcal, onde há o domínio do pai, e quiriarcal, onde há o domínio do Senhor, ou seja, do pai. Nesse contexto patriarcal, a figura de Javé se torna símbolo da representação do sagrado masculino e não feminino, que de fato justificaria a dominação masculina em vários aspectos sociais, econômicos, religiosos e políticos. Contextualiza Maerck. O apagamento da deusa Asherá e o surgimento dessa cultura mais centralizada na figura de um deus masculino é, apesar de distante da nossa época e da nossa realidade contemporânea, algo que tem muito a dizer simbolicamente sobre as relações entre homens e mulheres no nosso mundo, reflete Maerck. Porque vivemos em um mundo marcado pelo machismo, pela centralidade do homem e pela luta das mulheres cada vez mais por igualdade. Quando a gente vê o apagamento da deusa Asherá na Bíblia, estamos pensando naquilo que seria o início de uma cultura patriarcal, que depois imperaria no mundo. Então, gente, a gente vê claramente em todas essas falas dos próprios teólogos e pesquisadores do conteúdo apresentado que realmente os deuses foram sendo construídos e substituídos por outros deuses anteriores a eles. É o que chamamos de aculturação, e que, onde viviam em contexto machista e patriarcal, que a presença feminina foi totalmente apagada pelo machismo e pelo preconceito. Foi o que aconteceu com a deusa Asherá. Ela foi eliminada dos textos da Torá e posteriormente do Antigo Testamento. A própria Bíblia deixa claro que a mulher é apenas um objeto do homem, é uma escrava do lar,
e que deve ser obediente ao homem e ficar caladinha e submissa a ele. Isso não é eu que estou inventando, está lá, na miserável da sua própria Bíblia. Mas o religioso, por ser adestrado igual a um cachorro com seu dono, eles não conseguem ver essas barbaridades e preconceito com as próprias mulheres. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.